Oi, hoje eu vou falar sobre um filme que está no radar dessas premiações agora, de início de ano. Está no radar do Oscar e ele é um filme extremamente importante e interessante. Esse filme é o drama Sound of Metal, ou no português, O Som do Silêncio. Ele já está disponível na Amazon Prime e ele é exclusivo da plataforma. Então, é isso. Sound of Metal é um filme extremamente importante e muito interessante. Ele estreou agora, no final de 2020. Possivelmente poderia ter sido selecionado para alguns cinemas, mas isso não pôde acontecer por conta da pandemia de Covid-19. E ele é um filme que vem ganhando bastante atenção da crítica especializada e da mídia no geral, nos últimos dias principalmente, por ser um filme que ele tira o estigma de muitas coisas que Hollywood tenta gerar representatividade e acaba prejudicando muito mais do que ajudando. E no caso de Sound of Metal, esse tema é a surdez, a deficiência auditiva. Em Sound of Metal a gente acompanha um baterista, um músico chamado Ruben, e ele namora com uma cantora chamada Lou, interpretada pela Olivia Cooke, e o Ruben é interpretado pelo Riz Ahmed. Ele já teve várias produções anteriores, filmes até grandes, blockbusters, mas aparentemente esse é o primeiro filme assim de drama, onde ele tem um papel dramático principal e que é muito importante para a carreira dele. Mas enfim, e ele interpreta esse personagem chamado Ruben, que vive com essa namorada. Eles vivem num trailer, eles são andarilhos e eles são músicos. Aparentemente eles têm uma banda ou é algum tipo de experimento musical. Ele trabalha na bateria, ela trabalha cantando, e de repente, assim, quando eles estão em um show, ele percebe que a audição dele começa a ficar abafada. E aí ele começa a perceber essa perda de audição. Ele vai para um médico, tenta consulta e descobre que na verdade essa perda vai ser definitiva. O que ele pode fazer daqui para frente é preservar o pouco que ele consegue escutar. Ele ainda consegue escutar algumas coisas, principalmente sons graves, e o médico diz: não tem como você ter de volta o que perdeu, você pode apenas preservar o que você ainda tem. Obviamente, em meio a todo esse desespero, ele acaba indo para um lugar que a namorada dele liga para alguém, parece ser algum amigo, indica um lugar para ele. Esse lugar fica numa mata isolada, é uma casa de apoio para pessoas que estão passando por esse processo de descobrir a sua surdez, a sua deficiência auditiva e tentar achar soluções para isso. Esse lugar, ele, além de ser uma casa de apoio, ele também é uma casa de apoio em relação a pessoas com vícios. O personagem Ruben é falado um pouco que ele era uma pessoa viciada. Mais tarde a gente entende que esse vício era de drogas mesmo, infelizmente. Ele era viciado em heroína, em várias substâncias, E ele já está conseguindo ficar sóbrio há muito tempo. Obviamente, toda essa situação de ter descoberto de repente essa condição acaba fazendo com que ele pense muito em recaídas, até que é decidido que, para o bem dele, ele vai ficar nesse lugar por um tempo. Esse lugar é bem rígido, não permite comunicação com o mundo exterior, então a namorada dele, a Lou, ela vai embora, deixa ele lá, e ele é quase que obrigado a descobrir tudo de novo, como se comunicar, como entender as pessoas e, sobretudo, como aceitar o que está acontecendo com ele para evitar que ele tenha uma nova recaída do vício. Tudo isso que eu falei, acho que já dá para perceber que o filme é realmente um drama. Ele tem toda uma pegada dentro dessa esfera social, e o que acontece com o personagem principal é uma jornada de autodescobrimento, mas não é uma jornada heróica. É uma jornada bastante sofrida mesmo, e um ponto que eu acho interessantíssimo é como o filme consegue mostrar tudo isso sem em nenhum momento fazer um discurso de herói, sem em nenhum momento acabar deixando ele como se fosse um personagem exótico que de repente,
conseguisse sanar todas as suas dúvidas e conseguisse resolver todos os seus problemas de maneira mágica. Não, aqui a gente tem uma realidade que ela é bruta, ela é difícil e ela não tá ligando se você tá adaptado, se você não tá. A gente sabe que a vida da gente é dessa forma, mas que grandes filmes de Hollywood, até mesmo os dramas, que dizem ter um compromisso em serem verossímeis, eles acabam também reproduzindo a jornada do herói, que é uma forma, é um modelo de se contar história, onde, enfim, as coisas sempre dão certo no final para o personagem principal, e a gente sabe que isso não é a realidade 90% das vezes. O personagem Ruben, ele tá com uma dificuldade muito grande de aceitar o que acontece. Ele começa a receber a ajuda de um funcionário lá do local, que ele é o dono. Ele é interpretado, inclusive, pelo ator Paul Raci. E o Paul Raci, nesse filme, tá simplesmente genial. Ele é um ator que, na verdade, não teve muitas oportunidades durante a vida dele, justamente porque há um estigma muito grande em volta de toda essa questão da surdez e da deficiência auditiva, que Hollywood não consegue, como quase tudo, né? Hollywood não consegue mostrar de uma forma normal, natural e sem estigmas. O que é que acontece? Em Sound of Metal, o diretor, ele passou muito tempo na pesquisa de campo mesmo e falando com pessoas da indústria e fora dela como seria uma maneira ideal de ter essa representatividade e fazer com que a deficiência auditiva do personagem não fosse necessariamente o foco do filme em si. Claro, o filme fala, toda sinopse que você encontrar vai estar falando disso como se fosse o foco do filme, mas a gente percebe que não. Na verdade, isso é um filme sobre autodescoberta, autoconhecimento, e encarar que às vezes a nossa vida muda de uma maneira tão rápida que a gente não pode fazer muita coisa, a gente pode simplesmente se adaptar. Eu acho que Sound of Metal é sobretudo um filme sobre adaptações e concessões que a gente precisa fazer às vezes durante a nossa vida. Mas o que acontece é que para muitos produtores não é assim, para muitos diretores até conceituados, a deficiência é como se fosse uma escadinha que eles sobem para contar uma história, para ter uma comoção e aí depois acabou. Ninguém liga mais e se tiverem que contratar um ator com deficiência, eles não contratam mais depois. Enfim, o que eu estou querendo dizer é, Hollywood usa e abusa de minorias étnicas, de deficiências, de minorias sociais para poder provar pontos, para poder fazer dramatizações sem de fato colaborar para essas comunidades. E eu fico muito feliz em ver Sound of Metal desafiando isso. Tanto que o filme demorou mais de 10 anos para sair do papel e justamente por isso era um filme muito difícil de ser feito de maneira ética, né? Vários produtores se interessaram, mas queriam mudar demais a história e isso não agradou o diretor. O diretor, inclusive, é o primeiro filme dele, né? É uma coisa que me impressionou, eu não sabia disso. O nome dele é Darius Marder e justamente demorou muito para ele conseguir fazer. Ele utilizou, o diretor, uma comunidade real que existe, né, para a reabilitação de pessoas. E é incrível perceber como hoje em dia existe mais oportunidade para essas histórias serem contadas. Eu acho que talvez, se não fosse a possibilidade de ter um streaming interessado em dar uma força para esse filme e agora está dando uma força para a campanha do filme para o Oscar, eu acho que isso não seria possível, talvez há 10 anos atrás, porque os filmes eles acabam dependendo de orçamentos muito grandes, pessoal qualificado, e o que acontece é que quando você tem uma história que desafia o senso comum, é muito difícil conseguir realizar as coisas. Mas o Darius conseguiu, parabéns para ele, é realmente um filme muito bom. Eu espero que isso sirva de lição para a indústria de Hollywood e a academia de cinema entenderem que a deficiência ela não é um acessório de narrativa,
para estar se colocando de maneira dramática. O drama do filme é muito menos focado na deficiência. Ele é muito mais focado em Ruben encarando os seus demônios do passado, do presente e do futuro. Ele é um personagem claramente ansioso. Ele é um cara que tem uma ansiedade muito grande. Então, o filme é muito mais sobre isso, sobre essa percepção de diferença do que qualquer outra coisa. E é isso, eu espero que esse filme realmente seja bem recebido aí nessas premiações. Na verdade, já está sendo em várias premiações, inclusive destaque para o Paul Reese de novo. Ele está abocanhando todos os prêmios de coadjuvante nessa temporada de premiação, de maneira justa, na minha opinião. E é isso, assistam Sound of Metal. Ele é um filme extremamente intrigante, extremamente bom de se assistir. Tem um ritmo ótimo, uma fotografia que eu gostei muito. Se você tiver a condição, né, assista com fone de ouvido, porque faz uma diferença muito grande na experiência sonora do filme. Ao mesmo tempo, como eu disse, não faz, porque tem toda uma questão metalinguística aí, de você perceber que, às vezes, o que a gente pensa ser o silêncio absoluto não é tão absoluto assim, porque, na verdade, sempre existem vozes ali dentro da gente, dentro do outro, dentro de obras que a gente consegue entender. E, pra mim, isso é a melhor parte do filme. É isso.